Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar no joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 25ª semana do Tempo Comum, no dia em que a Santa Igreja celebra São Vicente de Paulo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que estava rezando num lugar retirado, Jesus, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados irmãos, é interessante esse evangelho. A impressão que temos dá aqui uma outra pergunta. Por que esse evangelho se repete, talvez por 4 ou 5 vezes este ano? Nós já ouvimos certamente 4 ou 5 vezes. E aí você pode se perguntar, mas o de novo, outra vez, padre? Esse evangelho outra vez? E traz no meu coração a seguinte indagação. Talvez Jesus perguntou ou está perguntando e você e eu ou nós ainda não respondemos. E aqui está o que grande questionamento para nós. Será que nós já respondemos? Será que temos respondido? E para vós, quem é Jesus? Não é uma pergunta filosófica, não é uma pergunta aleatória. É uma pergunta direta. É uma pergunta direta. Ele ouviu quem é ele para o povo, para as pessoas e agora para você. Eu me lembro que, diante desse evangelho, eu dizia que essa resposta que Jesus quer não é tanto com os lábios, mas com a vida. Porque não adianta eu dizer nos lábios que Jesus é meu Deus, que eu o amo, que eu quero servi-lo, que eu dou a minha vida por ele, isto, aquilo, outro, mas a nossa ação na vida, a nossa postura, a nossa maneira de ser, não é nada disso, ou não chega nem perto disto. Aqui está um grande questionamento, porque é uma resposta que se dá diariamente. Diariamente eu faço aquilo que de fato eu creio. Eu ajo a partir daquilo que eu creio. Então, hoje, a pergunta precisa ser respondida com mais honestidade, com mais sinceridade. Porque essa irritabilidade, porque esse ódio todo, porque essa falta de perdão,
Por que essa grosseria com as pessoas? Por que esse desdenhar do outro, esse deboche? Porque temos uma vida muitas vezes enraizadas desses sentimentos tão mesquinhos? Por que se apegar a tantas coisas? Por que não querer partilhar? Então, tantas coisas que acabamos de realizamos nessa vida e que não é uma resposta agradável aos ouvidos do Senhor. Então, hoje, eu e você, nós somos provocados que, se de fato conseguimos responder com palavras, precisamos responder muito mais com a vida, com a postura, com a maneira de ser, e que a minha maneira de ser e a tua maneira de ser seja de fato a resposta que o nosso Senhor quer. O mundo seria tão bom, que se nós vivêssemos como Ele quer, como Ele colocou-nos no mundo. A primeira leitura de hoje fala do tempo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para comer, há tempo para andar. O tempo de Deus é todo dia. Deus criou tudo permanente. Deus criou tudo permanente. Céu e terra, ar, sol, lua, tudo é para sempre e para todo sempre. Que eu e você possamos, no ato de fazer as coisas, façamos com o amor que Deus está nos dando em tudo que Ele nos deu. Que usemos desse tempo que Ele nos concede para fazermos o bem, a exemplo de São Vicente de Paulo, a exemplo dos vicentinos das nossas paróquias, muitas vezes já envelhecidos, a maioria deles já são senhores, até de bastante idade, muitos são, porém exercem um trabalho bonito. Nós precisamos rever a nossa vida de missão. Que hoje a palavra de Deus traga para mim e para você essa sinceridade de resposta. Responda se for capaz. Se de fato a Eucaristia que você recebe, a Eucaristia que você tem coragem de ir até o altar para receber, a sua vida é coerente com essa grandeza desse Deus tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo. É tempo de adorar, é tempo de servir, é tempo de amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que o glorioso São José nos conceda a graça de servir e amar a Jesus, seu Filho querido. Que Maria Santíssima, Rainha do Clero, conceda-nos a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Cuide, ó Maria Santíssima, do Instituto Rainha do Clero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.